Concluindo essa série especial sobre a Lei Paulo Gustavo, hoje eu converso com o ator e diretor de teatro Plínio Mosca. Bem-vindo, Plínio, tudo bem? Muito prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Plínio, então, para a gente começar, te apresenta aí, fala um pouco do teu trabalho. Eu sou, por formação, né, diretor e professor de teatro, tecnólogo da produção cênica, sou mestre em Memória Social e Bens Culturais pela Universidade La Salle de Canoas. Lá nos anos 80, eu morei na França por um certo tempo, estudando teatro no Teatro Nacional de Marsella, de 82 a 86. E sou brasiliense, vim morar no Rio Grande do Sul em 2010 em função de motivos familiares. Sou uma pessoa que trabalha com teatro, com memória. Tive a oportunidade de fazer parte do Conselho Estadual de Cultura, inicialmente em 2 mandatos seguidos de 2 anos cada um, eleito pela sociedade civil no segmento de ciências humanas. E, mais recentemente, de junho do ano passado a 10 de julho desse ano, 2023, novamente membro do Conselho Estadual de Cultura por nomeação do governo estadual. Sou membro do Colegiado Setorial de Teatro do Estado, tenho impressão que 2 anos como representante, como um dos nomeados pelo governo estadual, e há quase 2 anos como um dos eleitos pela sociedade civil. E dentro do Colegiado Setorial de Teatro, a cadeira, digamos assim, que eu ocupo, o espaço que eu ocupo, é pesquisa e ensino de teatro. Então, isso, a grosso modo, por onde atuo. Né? Ministro oficinas, dirijo espetáculos, raramente, mas eventualmente. Tenho uma vivência prática de muitos anos, eu comecei muito novo, tive o prazer de ser aluno da Dulcina de Moraes, lá nos anos 80, em Brasília, quando ela fundou a sua faculdade de teatro. E aqui no Rio Grande do Sul, eu estou mais direcionado a um trabalho de direção, de ensino de teatro. Sou muitas vezes jurado e avaliador de festivais de teatro pelo interior do estado. E isso é uma das riquezas que o Rio Grande do Sul tem e que faz um diferencial, inclusive, na história do teatro do Rio Grande do Brasil, é a riqueza, a quantidade e a permanência dos festivais de teatro que existem pelo interior do estado. E tenho essa grata oportunidade de ser várias vezes jurado, avaliador e debatedor destes festivais. Como conselheiro, a gente percebeu que tu foi bastante presente, participativo em eventos, festivais, projetos culturais pelo estado, né? Essa postura é tua, é um perfil teu, ou está dentro ali das funções, né, do conselheiro no estado? E eu te pergunto isso porque aqui, por exemplo, em Cachoeira do Sul, a gente não percebe, né, a presença, a participação de conselheiros, né, em eventos, a não ser que sejam eventos da prefeitura, os eventos oficiais da cidade. Eu acredito que isso vai muito da minha índole. Quando eu pedi para ser conselheiro, quando eu aceitei me candidatar pela sociedade civil
lá em 2017, quando, ano passado, eu pedi para a secretária de Estado da Cultura, Beatriz de Araújo, que eu gostaria de ser conselheiro, visto que haveria uma vaga, um conselheiro que era o titular de uma das cadeiras, tinha saído do conselho, então havia uma vaga disponível. Quando a gente bate nas portas, quando a gente pede para ser, quando a gente aceita ser candidato a ser eleito, temos que ter esse engajamento de, pelo menos, saber o que está sendo feito. Não há uma remuneração extra para isso, não há ajuda de custo para isso. Eu entendo que o Estado tenha, apesar de alocar muito mais recursos hoje em dia para a cultura do que há alguns anos atrás, ainda está muito, muito longe da realidade do que é necessário. E, assim mesmo, me parece que quando alguém pretende fazer parte do conjunto, tem que aceitar os tais ônus e bônus, né? Eu vou analisar projetos que falam da cidade do interior, ou do litoral, ou desta parte, ou da colônia alemã, ou da colônia italiana, ou da zona do Pampa, mas eu nunca lá fui, eu não sei quem eles são, eu só os conheço aqui de ler o papel escrito, só conheço de ler o projeto. Então, me parece muito, não vou te dizer óbvio, porque não é tão simples assim, mas me parece natural que pelo menos a pessoa tenha a índole de querer se deslocar para conhecer. E isso foi muito interessante, porque são vários Rio Grandes do Sul dentro de um Rio Grande do Sul. E isso me permitiu enriquecer a minha bagagem pessoal como diretor e professor de teatro, a minha bagagem de ser humano, a minha bagagem de vida, a minha bagagem de quem estudou teatro memória, de quem escreve sobre teatro memória, quem encena espetáculos que falam de teatro memória, porque as pessoas acabam fazendo referência às suas vivências, aos seus passados, te contam coisas que não estavam previstas no script, digamos assim, e quando a gente está como estrangeiro dentro de um lugar, visitando uma cidade que não é a nossa, nós temos um olhar diferenciado sobre a mesma coisa. Então, se você me descrever uma grande caixa d'água, por exemplo, que tem em Cachoeira do Sul, que todos os dias você passa em frente a ela e você a vê. O dia que eu for conhecê-la, eu provavelmente vai ver alguma coisa de diferente que você, de tanto vê-la, já nem reconhece nela como um diferencial. Então, acredito mesmo, e digo isso com muita sinceridade na alma, o visitar, o pôr-se presente, o fazer-se presente, o pedir para participar é importante, porque senão a gente vai estar tendo sempre apenas uma visão muito individualizada e teremos que acreditar somente naquilo que estão nos contando sobre aquele projeto cultural ou sobre aquela sociedade, sobre aquele contexto cultural como um todo. Então, vai daí que essa minha militância de perambular, ou usando uma expressão que eu aprendi, não me lembro se foi com Maria Bethânia que eu ouvi, tenho a impressão que foi ciganear. Essa minha intenção de ciganear, ela é justificada, talvez até pelo fato de eu ser um imigrante no Rio Grande do Sul. Então, quem já fez 2.400 quilômetros para se mudar de um lugar para o outro, não vai se mixar de fazer agora
300 ou 500 quilômetros, ou o Carnaval de Uruguaiana, que eu já fui, por exemplo, e que era uma senhora estrada para encarar, o ônibus foi a viagem a noite inteira, mas isso tudo tem uma possibilidade de conhecer coisas que, se não fosse assim, eu não teria conhecido. Nessa tua linha, então, a tua experiência, né, e também a procura pelos teus, né, conhecimentos, enfim, para ser avaliador, parecerista, vem daí também, né? Além claro, dos teus conhecimentos técnicos, né? Essa tua militância também, né? De conhecimento das lutas, enfim, né? Isso favorece teu trabalho enquanto parecerista, avaliador. Isso faz também com que as pessoas te procurem mais. Sim, eu acredito que sim, Nathalie, porque eu passo a ter uma visão maior do que dos contextos como um todo. Não existe alguém que tenha uma visão plena de tudo o tempo todo. Isso seria um dom divino, que nós somos privados disso. O que eu ganho, o que eu tenho, eu diria, de diferente, de especial, de diferenciado, é uma compreensão maior do global e uma compreensão entre o que eu chamo hoje em dia função fim e função meio. Se a função fim é que se faça um belo espetáculo, se a função fim é que o livro seja profundo, que a exposição de fotos, cada foto te comova, seja arrebatadora, que aquele concerto de música seja muito rico, uma experiência muito impressionante, seja impressionante. Essa é a função fim da cultura. O artesanato, a gastronomia, o momento das procissões, das rezas, dos acontecimentos. Essas atitudes são as que justificam que se gaste alguma coisa para prepará-las. Então, não se pode admitir que na preparação se consuma mais verba, mais energia, mais tempo, mais empenho pessoal, mais empenho coletivo, do que no momento de usufruir ou de gozar o momento, a experiência cultural. E isso, como avaliador, é muito importante, porque, afinal das contas, uma vez que não há dinheiro para todos, muitos ouvirão a palavra não. Não, não tem, não pode, não temos, não é dessa vez. E poucos ouvirão a expressão sim, vamos lá, é agora, chegou sua hora, agora vai acontecer. A tentativa de não provocar muitas injustiças obriga um avaliador a ter muita coerência entre aquilo que está sendo proposto, a quantidade de pessoas que serão atingidas por aquela vivência cultural e o tempo em que pessoas estarão sendo pagas, terão renda para a preparação e a execução daquele momento. Isso é muito importante quando a gente pensa que nós temos artistas que estão há muito tempo passando necessidade no Brasil. Que não é somente claro, a pandemia foi, eu diria, o momento em que escancarou-se a realidade do despreparo, da desfunção, do desgoverno. Mas antes da pandemia mesmo, já tínhamos crise econômica e financeira extremamente relacionada com o universo cultural. E isso precisa ser
revisto. Agora nós temos novamente um Ministério da Cultura. Nós temos novamente não só promessas, como fatos que já estão concretos, de renascimento do fazer cultural no Brasil. Portanto, se é no Brasil, também é no Estado, e se é no Estado, também é para todos os municípios. E aí é muito importante que se pense os artistas que não foram contemplados ou que foram pouco contemplados, e muitas vezes até se chegar naquelas pessoas que fazem cultura, mas que não conseguem, por timidez, por despreparo intelectual, por despreparo escolar, não conseguem se ver como fazedores de cultura. E, no entanto, a gente os vê como fazedor de cultura, inclusive usufruindo dos seus produtos culturais que realizam. Eu me refiro às culturas dos povos originários, por exemplo. Se nós temos hoje em dia um Brasil em 2023, é porque lá no período pré-Pedro Álvares Cabral, eles já estavam há 20 mil anos fazendo cultura aqui nessa grande terra chamada Brasil. E então nós temos que ressaltar a existência e a necessidade desse resguardo, desse reparo no que foi destruído, no que foi tomado, no que foi apagado. Me refiro também às culturas que têm uma abrangência afro-brasileira, que foram também bastante esquecidas, apagadas, que se tentou branquear o Brasil através de uma europeização, muito questionável até, e que temos que cada vez mais termos o orgulho de sermos brasileiros, colcha de retalho. Ou, como eu brinco com alguns alunos dos cursos que eu preparo para mestrado, né? O orgulho de ser vira-lata. Isso é muito importante. Nós não temos nada a ver com a corte dos grandes países da Europa. Eles não vieram para cá. Eles mandaram para cá seus soldados, seus famintos, seus ignorantes, os seus pobres, os seus analfabetos, os seus famintos. Eles não mandaram para cá os seus sábios. Então, se nós somos descendentes de toda essa mistureba, temos que agora justificar que exista verba para que se possa pôr esse processo de maneira mais transparente e mais producente também, dando vez e voz para aqueles que não tiveram anteriormente. Essa mudança, né, e, na verdade, o fortalecimento, né, essa questão de garantir o que está na Constituição Federal, né, da função e da obrigação do Estado, que é de atender as pessoas, né, quem mais precisa, que está chegando agora na cultura. A gente tem visto os editais do FAC cada vez mais nessa linha, né, os editais também agora, principalmente os emergenciais, né, que tem esse público mais vulnerável, né, como tu comentaste agora, indígenas, afro-brasileiros, africanos, descendentes, a comunidade LGBTQI, né, APN+, pessoas com deficiência, né, toda essa gama de grupos que dizem ser minorias, né, mas não são, porém são sempre excluídas, né, e nunca valorizadas também como fazedores de cultura, enfim. E a gente está vendo, então, essa mudança legal, né, na legislação, e também um cumprimento, uma pressão para se cumprir, né, essas legislações. A Lei Paulo Gustavo agora, por exemplo, traz isso bem forte.
Mas, enquanto avaliador e parecerista, tu acha que isso também está mudando para quem está avaliando, essa visão, essa mudança de entendimento, né? Para quem avalia, está chegando também, ou tem alguma capacitação, alguma formação nesse sentido? Acredito que seja um caminho aí de 2 corredores que são paralelos e que vão desembocar na mesma sala. Um corredor é cumprir a lei. A lei agora diz, bem claramente, que temos que incluir as minorias, porque são brasileiros como todos nós, e que é um reparo social e político e filosófico que precisa ser feito porque foi descumprido durante muito tempo. Ficava na boa vontade das pessoas. Agora é texto frio da lei, é frase escrita na Constituição Federal, escrito nas leis. Então, o momento em que está escrito é para ser obedecido. E o segundo corredor é o corredor da boa vontade. Usando a lei que existe, aplicá-la, para não correr o risco de estar ilegalmente fazendo uma avaliação de projeto cultural e nem humanamente ou humanisticamente falando, olhando para o fazer cultural. Aonde eu quero chegar com essas 2 frases que podem parecer complicadas? Se pedir recurso público para fazer um livro e se diz no projeto que fará 1.000 exemplares, o avaliador tem que ter o direito de, ou o edital já prevê, ou o avaliador poderá questionar o ente público, perguntando, mas 1.000 exemplares de um livro convencional tem um valor econômico e um valor simbólico e um valor cidadão. Mas se forem 500 exemplares de um livro convencional e 50 exemplares de um audiobook, 50 exemplares em braille, eu não estarei aumentando muito mais o valor cidadão, a dimensão cidadã, a dimensão simbólica? Nesse momento, eu já estou propondo uma quebra do paradigma, que não é só fazer um livro, é fazer um livro para que possa ser lido ou ouvido por cegos. É fazer um espetáculo de teatro que tenha audiodescrição para a plateia cega. É incluir dentro dos frequentadores dos locais de cultura aquelas pessoas que não iam por falta de acessibilidade. Obrigar o produtor cultural, o proponente cultural, a garantir um espaço na plateia para que os cadeirantes possam se instalar para assistir, mas também garantir que o artista cadeirante possa participar. Isso é um problema muito sério em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil. À exceção das salas dos centros culturais, das salas de espetáculo, à exceção dos prédios que pertencem ao SESC, SESI, SENAI, a maioria dos outros prédios de cultura, eles não são adaptados para receber nem profissionais pessoas com deficiência e nem público pessoas com deficiência. Tem muita escada, tem muito corrimão, muita ausência de corrimão, muita ausência de informação e muita ausência de pessoal treinado para lidar com as pessoas com deficiência, que requerem, sim, as devidas e necessárias atenções especiais. Certa vez,
um prefeito de uma cidade bem grande aqui do estado, num debate que teve, dizia: mas o que adianta o senhor querer que eu faça no teatro do meu município? Para que diabos o senhor quer que eu faça no teatro do meu município? Que um acesso para cadeirante para o palco, para o camarim, para o banheiro do camarim, se a calçada está completamente esburacada. Eu tenho que começar por gastando dinheiro consertando a calçada, para depois equipar o aparelho cultural do meu município. E eu reconsiderei a pergunta dele e respondi mais ou menos assim: o senhor tendo um aparelho cultural, um edifício cultural apto a receber pessoas com deficiência que vão trabalhar e pessoas com deficiência que vão assistir, o senhor depois consegue que a Secretaria de Obras faça a bendita calçada. Mas o senhor comece por garantir o espaço da cultura, porque sempre é a prima pobre dos orçamentos municipais. E isso não é um problema de Cachoeira do Sul, Porto Alegre, Caxias do Sul, Uruguaiana, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Isso é um problema de Brasil e de América do Sul. Essa visão que a cultura ela vale pouco e, portanto, ela merece um orçamento pequeno, isso somente reafirma a nossa condição de subdesenvolvidos que aceitamos continuar permanecendo subdesenvolvidos. Então, é necessário um rebote, é necessário uma mudança radical nisso. Que o que faz a diferença dos povos, quando a gente viaja, quando a gente olha para lá e olha para cá, é o grau de instrução educacional e de riqueza cultural que os povos têm. E para isso é necessário que existam pelo menos os prédios públicos do fazer cultural preparados para receber quem trabalha com cultura, que seja pessoa com deficiência, e quem vai assistir esse produto preparado por eles, que também sejam pessoas com deficiência. Enquanto conselheiro estadual da cultura, tu também acompanhou de perto, né? Claro, já acompanhou desde o início, mas enquanto conselheiro, pude participar também, né, dessas mobilizações sobre a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, né, as demandas que o setor enviou, enfim, né, nessas consultas públicas, e essa lei, então, a regulamentação foi sendo lapidada, né, para cumprir, né, as finalidades, e até hoje, na verdade, até agora, ainda estão ocorrendo algumas mobilizações, né, de organizações de setores, pessoal dos pontos de cultura, por exemplo, né, preocupados em garantir que a lei realmente cumpra a sua finalidade. A gente ainda tem essas preocupações de gestores, né, o setor empresarial, que sempre acha uma maneira, né, de usar essas leis, né, de usar esses recursos, né, que, digamos, desviando da sua finalidade, né? Mas pela tua história de militância, tu acha que a partir, né, da Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, a gente está melhor, a gente tem mais, a mobilização social está melhor, está mais madura? Bom, eu sou um sujeito muito otimista. Até por uma questão de sobrevivência na selva, né? A gente tem que ter um otimismo danado. Então, eu acredito que sim, nós estamos melhor do que há 4 anos atrás, não resta a menor dúvida, por todos os motivos do mundo, e nós estamos melhor do que antes até. Que existe sim uma conscientização do valor cultural,
essa conscientização do valor cultural ela se dá muito no momento em que a classe média começa a frequentar atividades culturais que foram patrocinadas pelas leis de incentivos fiscais à cultura, leis federais, estaduais e municipais. Acredito muito que o empresariado, e dentro de um processo burguês capitalista brasileiro, que o empresariado comece, se antes ele via a lei de incentivo fiscal com uma possibilidade apenas de uma maior valia para o seu imposto, ele agora passa a ver que agrega uma noção de cidadania ou uma noção de simbologia subjetiva elevada para o seu nome, para o seu produto. Essa concepção ela é lenta, porque durante muito tempo tivemos ela é lenta no olhar da classe empresarial. Ela não é lenta pelo olhar da classe política, porque como temos eleições a cada 4 anos, seja para prefeito, para vereador, para deputado estadual, deputado federal, para senador, para governador e para presidente da República, nós temos, então, sempre uma dinâmica onde esses candidatos, esses políticos profissionais, precisam de uma renovação constante nas suas práticas para afirmar a sua vocação de administradores ou explicar para a população por que eles estão pedindo para serem eleitos e cumprir com essas explicações ou cumprir com essas promessas de campanha. Então, da parte dos políticos profissionais brasileiros, eu noto que existe uma velocidade maior de aceitação das novidades que as leis trazem. Por parte dos empresários mais jovens, mais dinâmicos, aqueles que já seriam lá pela 3ª geração da empresa, ou aqueles que estão nas empresas privadas e que acreditam na concorrência, no valor de concorrência que é agregado pelo fazer cultural, esses têm, de certa maneira, aderido melhor às novidades que as leis de incentivos fiscais exigem que sejam praticadas. Mas a gente sempre vai ter, em alguma cidade do Rio Grande do Sul, em alguma cidade do Brasil, e até em cidades muito grandes, a gente sempre vai ter empresários que gostariam de promover, de patrocinar, de incentivar, legalmente falando, pelo incentivo fiscal, a projetos culturais que são caros ao seu coração, não obrigatoriamente que sejam necessários para ampliar o conhecimento cultural de grande parte da população. E aí nós temos esse vácuo, esse oco, que acontece muitas vezes com a cultura popular. Um certo desmazelo, uma verdadeira pouca procura por fomentar, por incentivar ações relacionadas à cultura popular. Ele, empresário, não se vê participando daquela escola de samba, daquele bloco de carnaval, daquele momento de cultura popular, daquele momento de axé, daquele momento de desfile de rua, daquele momento das rezas ou de uma gastronomia que não é usada na casa dele. E eu sinto falta, e isso
e é muito forte esse meu sentimento, que nas faculdades de contabilidade no Brasil não se trabalhe corretamente junto aos futuros contadores que vão prestar serviço para os empresários, da riqueza das leis culturais e da mudança que essas leis culturais podem fazer para enriquecer o Brasil. Se é muito importante que o Brasil exporte, financeiramente falando, né? Se é muito importante que o Brasil exporte todos os produtos que ele já vem exportando há muitos anos, me refiro ao agronegócio, me refiro à indústria primária, me refiro à indústria pesada, também é importante que se constate que muitas vezes é por incentivo do próprio sistema econômico do Estado, como União, ou Estado como governo estadual, que exista um empurrão para que esse fenômeno econômico aconteça. Portanto, é justo que o outro lado também aconteça, que dinheiro público que foi injetado para a construção de um trator que foi muito bem vendido, possa retornar aos cofres pelo viés da cultura, dentro de um segmento de cultura popular, para que chegue naqueles trabalhadores lá do chão da fábrica dos tratores, que não tiveram acesso a um bem cultural quando estavam no seu momento de produção da riqueza econômica da nação. É um vai e vem de divisas o tempo todo. E isso gera, inclusive, uma identificação e um orgulho até de dizer, eu tenho muito orgulho de trabalhar na empresa fulana de tal, porque ela patrocina a cultura e nós temos direito a assistir lá na nossa fábrica, ou nós ganhamos os cupons, os tickets, os ingressos, para ter acesso àquele produto cultural que foi feito com a lei de incentivo fiscal através desse rolar da economia brasileira. É necessário que se reafirme, não é? Que a cultura popular ela tem como primazia, talvez, o fato que ela gasta menos na chamada função meio, e ela tem uma função fim muito maior e muito mais rica. Quando se fala em desfiles, em blocos, em manifestações de rua, nós estamos falando em números muito grandes de pessoas que vão assistir e participar. Quando a gente fala de pontos de cultura, a gente não está falando que vai lotar o Maracanã, mas a gente está falando de uma capilaridade cultural que ela é perene e permanente. Poderá ser de 3, 4, 5 mil pessoas, mas eles estarão relacionados com aquele fazer cultural os 12 meses do ano. E aí eu de certa maneira, direciono a nossa entrevista para uma pergunta que sempre faço. É política da cultura ou é a cultura da política? É a política do evento ou é a política da cultura permanente? Porque um evento, sim, eu posso colocar 200 mil pessoas no Réveillon da Orla do Guaíba, aqui na usina do gasômetro de Porto Alegre. Mas vai ser no dia 31 de dezembro. Uma semana depois, ninguém mais vai se lembrar do que aconteceu lá. E se eu tiver colocado naquele dia 31 de dezembro todo o dinheiro que eu tinha para fazer cultura, uma semana depois eu não terei mais dinheiro e não terei mais a cultura. Então, nós temos que, quem administra e quem faz parte das comissões de avaliação,
tem que pensar no processo de perene, de duradouro. Qual o legado que aquilo deixa, quantas pessoas estão envolvidas e por quanto tempo existe esse envolvimento. O papo com o Plínio está ótimo e ainda temos mais assuntos para conversar. Por isso, voltaremos no próximo programa com ele para continuar falando sobre a Lei Paulo Gustavo e as políticas culturais.